Sejam muito bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao primeiríssimo episódio do Pod Freitas. É o podcast Dr. André Freitas e eu sou Elisa Fidelis. E eu sou Rafaela Tebaldi e nós vamos aqui entrevistar o nosso queridíssimo Dr. André Freitas. Seja muito bem-vindo, André. Aliás, já vamos começar perguntando se a gente deve se dirigir a você como senhor, como doutor, senhor, como que é? Como você prefere. Pode chamar de André mesmo. André? Chamar de você. Ai, muito bem, André. Então, muito obrigada, né, por a gente estar aqui reunido para falar de coisa muito importante para você que está assistindo. Já compartilha esse vídeo, já comenta, porque certamente tem muitos assuntos aqui que vocês vão querer saber, tá? Então é muito importante para você dar uma moral aqui pra gente, né? Inclusive, quem compartilhar, quem aí estiver bem antenado, vai ganhar caneca. Pode estar em qualquer lugar do Brasil que o André vai mandar direitinho na sua casa, não é isso? Já a gente fala melhor como vai funcionar isso aí, que essa canequinha aqui pode chegar até você. Então vamos lá, André, por favor, se apresente. Deixa o pessoal saber um pouquinho mais sobre você, né? Sobre a sua profissão, sobre a sua especialidade. Conta aqui pra gente. Ok, eu sou o André Freitas, especialista em direito previdenciário. Nós atuamos mais especificamente em São Paulo, Manaus e Salvador, mas de forma virtual nós conseguimos atuar em todo o território brasileiro. Maravilha, André. Bom, então, falando de direito previdenciário, já vamos começar aqui com as nossas primeiras perguntas, que acho que é isso que o pessoal está querendo saber, né? Então, André, vamos lá. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que muita gente quer entender. Algumas pessoas imaginam que quando elas precisam solicitar algum tipo de benefício junto ao INSS, ali direto no site, elas mesmas vão lá e solicitam no site do meu INSS determinado benefício. A gente acredita que é mais difícil que o INSS ceda esse benefício, né? Que ele seja aprovado. Ao contrário, aconteceria se essa pessoa tivesse um advogado à frente. Então, solicitando através de um advogado, esse benefício, na verdade, pode ser que seja concedido ali de uma maneira um pouco mais fácil. O que você acha sobre isso? Isso realmente acontece ou não? Explica pra gente, por favor. Vamos lá. Esse pedido administrativo, que é feito direto na agência do INSS por meio de uma senha do próprio segurado, ou não segurado, porque o não segurado também pode solicitar benefício, desde que seja um benefício que não requer a qualidade de segurado. Rafaela, muito se ouve falar sobre essa questão. Eu fiz o pedido administrativo e foi negado, mas o meu vizinho pediu por meio de um advogado, embora não exista essa obrigatoriedade de que o pedido administrativo seja com a presença de um advogado. Mas tem pessoas que optam por ter um advogado. Então, muito se questiona. Meu vizinho pediu e foi concedido. Só que o meu vizinho tinha advogado. Então acaba que se acreditando nessa possibilidade da concessão ser mais fácil quando o pedido é por meio de um advogado, é complicado eu fazer esse tipo de afirmativa. Sim. Mas eu particularmente consigo acreditar nessa hipótese pela seguinte razão. Quando o servidor do INSS recebe o requerimento por meio de um advogado, com a procuração ali assinada, tudo correto, o primeiro pensamento que supostamente pode vir é: se eu negar esse benefício, imediatamente o advogado vai ingressar com ação contra a autarquia federal, contra o INSS, o que não é nada interessante. Sim. Quando a pessoinha comparece lá sem o advogado, o INSS, o servidor, né, tem aquele pensamento, supostamente, aqui eu posso negar na boa, na vez que o interesse é economizar os cofres públicos. Sim. Esse eu posso negar porque esse está sozinho. Esse não tem sozinho, alguém, não tem alguém isso, que possa comprar a dor dele. Então, sim, eu particularmente acredito nisso. Não afirmo, mas acredito nessa hipótese, sim. É importante deixar isso claro, né, gente? É uma hipótese, sim, né? E sabe o que eu queria perguntar, como ele falou dos cofres, né, públicos? É uma curiosidade que eu tenho, quem está em casa, você também tem, eu tenho certeza. Como funciona essa hierarquia que fala? Quem que é, por exemplo, tem lá a pessoa do INSS, mas quem que é que também está à frente? É o presidente? É o governador? Como funciona na parte política, essa parte da pessoa, né, que consegue adquirir o benefício e tudo mais? O INSS ele tem lá o médico que faz as perícias, no caso de auxílio-doença, né? Quando se fala dessa negativa, ok,
O que se ouve dizer que os médicos costumam negar determinado benefício porque existe uma cota. Então, ele passar o dia concedendo 50, 100, 200 benefícios ficaria um pouco estranho, o que vai onerar bastante a União Federal. Então, respondendo à tua pergunta, tudo acaba ficando por conta do Executivo, por conta da presidência, que é quem determina essas questões no tocante à União Federal. É por isso que é bom perguntar, porque quem tá em casa fica na dúvida. Sim, com certeza. É bom saber, tem que saber, né? Pra gente poder entender, poder. É por isso que tem esse pod agora, né? Que tá maravilhoso, Pod Freitas, que eu tô super animada. Eu também. Ai, tô tão feliz de estar aqui, tão então, importante. Vamos lá, esse primeiro é compartilhando que a gente chega nos próximos pra falar de mais assuntos. E sabe o que eu queria, assim, perguntar? Que eu tenho mais uma pergunta dentro dessa pergunta, que é a seguinte: a pessoa contratou, por exemplo, contratou o advogado. E se ela fala, mas eu não tenho dinheiro pra pagar o advogado, nem pra consulta, como que eu vou fazer se eu já estou buscando benefício e eu não tenho condições? Como funcionaria isso para a pessoa? Ok, interessantíssimo. Na questão previdenciária, ela difere um pouco de algumas outras ações. Tem ações que é aquela coisa do toma lá, dá cá, no melhor sentido do termo. Por exemplo, um habeas corpus. Alguém da família ali foi preso, enfim, o advogado cobra de repente 5 mil, 10 mil, 20 mil e ele quer de repente 50% de entrada, conforme for decidido. No direito previdenciário, ocorre um pouco diferente, pelo menos na maioria dos escritórios. O nosso escritório, de vários colegas nossos, agem da seguinte forma: o cliente não paga nada, não dá nada de entrada, inicialmente, e ele só paga ao escritório no final do processo. Que legal. No final do processo. Só que o nosso escritório ainda tem uma particularidade. Além dele pagar no final do processo, ele só paga se nós ganharmos a ação. Se nós não ganharmos, ele não paga nada. Não tem Isso é uma nenhum. Particularidade do nosso escritório. Olha que e a benção. razão disso, né, que talvez vocês queiram perguntar, Com mas eu já me certeza. antecipo e respondo. A razão disso é que nós temos um percentual de vitórias em ações um pouco acima da média no Brasil. Então isso nos dá o conforto de dizer para o Legal. cliente: se nós perdermos a ação, você não precisa pagar nada. Gente, André Olha, Freitas é o nome mulher, dele, hein? palmas, Guarda hein? esse nome. Olha. Aproveitando que a gente já falou aí sobre causas, por exemplo, o que significa quando alguém fala, minha causa já tá ganha, já é ganha? O que é isso exatamente? Como que uma pessoa sabe ou pode, talvez, imaginar que a causa dela já está ganha? Você pode falar um pouquinho sobre isso, por favor? Talvez esse seja um dos temas mais polêmicos, Rafaela, porque veja bem, Rafaela e Elisa, quando eu digo polêmico, porque essa questão de prometer causa ganha é muito temeroso. Então, assim, eu nunca prometi causa ganha a ninguém. No nosso escritório não existe isso. Eu não trabalho com justiça divina. Isso é importantíssimo frisar aqui para quem está nos assistindo. Não vendo sentença. Não trabalho com milagres. A função do advogado, a razão da existência do advogado em um processo é lutar em prol dos interesses do seu cliente até o último instante. Por outro lado, nós temos aí a figura do juiz, a pessoa do magistrado. A ele sim compete e cabe prolatar a sentença, e não ao advogado. Como que funciona assim, dentro dessa pergunta também é uma coisa interessante, a pessoa foi lá, marcou a consulta e vai, aí primeiro como que funciona? Você já pede para a pessoa levar os documentos, ou você primeiro quer conversar e entender, para numa segunda fase a pessoa levar, ou já conversa pelo telefone já pelo menos para ter uma abreviação? Esse início de tudo é feito por telefone, normalmente via WhatsApp. Ah, sim. Porque tem muito essa coisa, Elisa, da pessoa achar que tem um direito, quando na verdade ele não tem. Por exemplo, a pessoa teve um acidente e ela acha que, porque quebrou o braço ou a perna, faz jus ficar afastado por um tempo pelo INSS, sendo que a última vez que ela teve vínculo empregatício com alguma empresa, portanto carteira assinada, que gerou por consequência a qualidade de segurado, já faz 4, 5 anos. E quando a pessoa deixa de trabalhar, o tempo de carência a contar do dia que ela deixou de trabalhar é de 12 meses. Se ela se acidentar durante esses 12 meses, o INSS tem a obrigação de cuidar dessa pessoa até que ela recupere a capacidade laboral. 12 meses, podendo estender por 24 ou 36, dependendo de caso a caso. Mas a primeira triagem de documentos é feita por WhatsApp
para checar se ela tem o direito. Não seria nem bem o direito, seria um quase direito. Checar sim. se ela tem a qualidade de segurado, a condição, a legalidade que se faz necessário para ingressar com a ação. Eu não posso ingressar com a ação só porque me deu vontade. O juiz pode mandar arquivar. Sim. Então, essa triagem é feita por WhatsApp. Se ela preencher os requisitos iniciais, aí sim é feito um convite para que a pessoa possa conversar ali com toda a nossa equipe, pessoalmente, né, presencialmente. Legal. E até então poder assinar o contrato de procuração. E essa análise é feita com todo o cuidado, com todo o carinho e atenção pelo seu escritório, né, André? É bom deixar isso claro, né? Até porque não é todo mundo que sabe como isso funciona, que tipo de documento é necessário. Essas informações... E tem muito golpe também hoje em dia, né? A pessoa fala, eu sou advogado, eu sou... Enfim, né? Tem muitas coisas que acontecem, então a pessoa tem que estar ciente que realmente está falando com a pessoa séria e que realmente a pessoa está naquela profissão e está exercendo mesmo, para não acontecer justamente essas situações que acontecem. E o principal que eu acho, inclusive, que a gente está tentando fazer aqui é deixar tudo muito mais acessível. E eu sei que o seu escritório faz isso, né? Inclusive, que é o famoso juridiquês, né? Às vezes a gente tem uma linguagem ali apropriada para determinado ambiente, né, de acordo com a profissão. Então, pouquíssimas pessoas leigas que não têm nenhum vínculo ali com o advogado ou com o escritório de advocacia, não faz ideia do que significa alguns termos, né? E é importante deixar claro que você tem esse cuidado com as pessoas de tentar, né, trazer essa linguagem mais coloquial, um pouco mais, né, próxima. Fica aquela teórica muito difícil de entender. Pessoas. Usar o linguajar do juridiquês, aquele que é usado diante do juiz, dos desembargadores, para as pessoinhas que muitas vezes mal sabem ler e escrever, ou às vezes nem lê e nem escreve, é complicado. Então, a pessoa fica até com vergonha de perguntar. Às vezes ela não vai porque ela tem tanta vergonha, eu não sei falar direito, eu não consigo, aí na cabeça dela se sente até menos. Isso, então direito previdenciário, pelo menos no nosso escritório, a gente tem muito aquele sentimento de fazer a nossa parte para crescimento e desenvolvimento do nosso país. É o lado social, né? É um acolhimento, né, com a pessoa que se sente até menos. Exato. E tem vários escritórios, não é isso? Isso, Salvador, Manaus e São Paulo, fisicamente falando, mas de forma virtual nós conseguimos atender a todo o Brasil. A tecnologia é Brasil tudo, né, inteiro gente? pode passar com essa pessoa maravilhosa aqui, não é? E vamos descontrair um pouquinho agora? Eu queria fazer uma pergunta pra ele, assim, uma coisa mais pessoal, assim. Ai, meu Deus do céu. Vai, menina. Vai, menina, vai. Eu gostaria de saber como que é o André em casa, com a família, e como que é o André também no tribunal, como que é o André no tribunal. Eu queria saber, né, como que é o André nos dois ambientes. Não é legal saber isso? Não, com certeza. Vamos lá. Quem é o André? Conta pra gente. Bom, no dia a dia... Trabalho, né, intenso, então eu sou um pouco sério por natureza, mas isso porque está no DNA, puxei a meu pai, ao meu avô, então não brinco muito assim no dia a dia. Às vezes eu tento quebrar um pouco isso, até por conta da equipe, para não ficar aquele ar de muita seriedade, que o próprio direito já existe isso, verdade. Né? Então a gente tenta, mas normalmente eu sou bastante sério, muito focado. A gente vai aos pouquinhos conduzindo, né? É o famoso levar o trabalho para casa, né? Não tem jeito, às vezes a gente leva, mas sabe o que eu percebo no André? Ele é ele, esse é o jeito dele, tá tudo bem, porque cada pessoa tem um jeito, não é porque ele tá mais sério, porque ele é assim, que ele tá triste ou não tá bem. Às vezes tem pessoa que tá sorrindo muito e ela não tá bem, e você se sente bem em ser assim, não é verdade? Perfeito. Ele é uma pessoa que trata todo mundo bem. Uma coisa que eu achei muito bacana também foi ele falar que ele faz questão de saber o nome da pessoa, do lugar que ele vai, de todo lugar que ele vai. Ele pergunta o nome da pessoa, seja da faxineira ao dono, e ele trata a pessoa pelo nome. Nossa, achei tão maravilhoso, tão humano, tão assim, não é porque eu tô na frente dele não, mas achei tão fofinho, tão... que falta isso, gente, hoje em dia. As pessoas são muito robóticas, às vezes tratam as outras tão mal, porque acha que é mais que a outra, porque tá no patamar, entre aspas, financeiro melhor, porque estudou uma coisa que a outra não estudou, porque tem um diploma, e isso é muito triste, e eu achei muito legal, te parabenizo, maravilhoso, continua assim. Obrigado. E é um super exemplo para nós, para todos nós. Com certeza, com certeza. Bom, André, mas vamos lá, vamos voltar ao que interessa, não que isso não interesse, mas vamos falar agora um pouquinho do que é o BPC Loas. Né, a gente estava falando sobre solicitar benefícios junto ao INSS com ou sem advogado, então... Né, focando nessa questão do benefício, vamos falar sobre um benefício específico que é o BPC Loas. Explica um pouquinho pra gente, por favor, o que é esse benefício. Ok, o BPC Loas acabou ficando apelidado de Loas, né? Mas o BPC, como o próprio nome sugere, é benefício de prestação continuada.
E LOAS, L-O-A-S, é a sigla da própria lei. É Lei Orgânica de Assistência Social. Acabou ficando um apelido, né? Então, BPC-LOAS. Mas vamos lá. O BPC, ele é específico para duas classes. O idoso, que provar o estado de miserabilidade ou de extrema pobreza, como diz o artigo 203 da Constituição Federal, ou o deficiente, ou aquele também que tiver alguma doença. Doença ou deficiência, detalhe, que incapacita-o de exercer atividade laboral e de estar em pé de igualdade com a sociedade. Então, seja um cadeirante, por exemplo, alguém que tem a síndrome de Down em um certo grau, que o incapacita também de exercer atividade laboral e de estar em paridade, né, de igualdade com a sociedade, esses sim fazem jus, bem como diversos outros casos de doenças e deficiências, né? Agora, referente ao idoso, ele completou 65 anos ou mais e provou também de forma muito categórica a condição de vulnerabilidade social, daí ele já faz jus ao BPC. Obviamente, pessoal, tem que deixar destacado aqui, nós comentamos anteriormente sobre essa questão de pedir ao INSS e diante desse requerimento ter a negativa. Infelizmente, é Brasil, isso acontece, mas aí fica a dica. Fez o requerimento administrativamente e obteve a negativa, não resta outra opção a não ser ou fazer o recurso dentro do INSS, que pode levar até 10 anos, ou ingressar com ação judicial com um advogado de sua escolha e de sua confiança para tentar mostrar para o juiz com total clareza que você faz sim jus ao benefício. Certo, e para fazer jus ao benefício, como você está falando, né, que precisa comprovar alguns quesitos. Você comentou sobre vulnerabilidade social, né, se encaixar nesse quesito. O que uma pessoa precisa ter ou não ter, no caso, para se encaixar ali na vulnerabilidade social? Que eu acho que é importante, muita gente tem dúvida, né, do que é essa vulnerabilidade social. É não ter onde morar, é não ter como pagar um aluguel, é não ter um emprego em si. O que é essa vulnerabilidade social? Ok, vamos lá. A vulnerabilidade social, de acordo com a lei, é não ter condições de manter a sua subsistência ou de tê-la mantida por um familiar. Aí tem um ponto que vale destacar, pessoal. Nós temos aqui no Brasil algumas celebridades, fortes inclusive, que têm um filho que tem um síndrome de Down ou qualquer outra doença. E daí então, essa criancinha não faz jus ao BPC. Por que razão? Porque o pai é uma celebridade com potência financeira, com poder aquisitivo além. Então ele consegue sustentar o bebezinho, essa criancinha. Então não basta a criança provar que é cadeirante ou que tem o autismo em grau máximo. Ele tem que provar o estado de miserabilidade social, que é a ausência de condições de manter a sua subsistência ou de tê-la mantida por um familiar. Então tem que estar bem claro dessa forma. A criança tem direito porque ela nasceu assim. Sim, mas e o pai dele? Quem é? É um empresário bem-sucedido. Então não vai ter direito. Entendi. Uma coisa que a gente esqueceu de falar, que quem está vendo a gente ao vivo pode fazer perguntas e mandar para o e-mail. Eu ia pedir para o André falar o e-mail que a pessoa pode mandar, que ele lembra mais do que o e-mail que a pessoa pode mandar, para fazer a pergunta e a gente ver se consegue responder ainda nesse bloco. Ok, o e-mail é o andré@freitasadvogado.com.br. Freitas Advogado, o singular, né? Isso, perfeito. Bom lembrar. Então, gente, já pode mandar a tua pergunta, pode falar. Se não conseguimos responder agora, no próximo, mas acho que a gente consegue sim. Sim, com certeza. E também, se não entrar na pauta de agora, já vai pro próximo episódio. Vamos lá, que vai ter muito pó de Freitas para vocês aí, com certeza. E olha, dentro dessa pauta também eu queria fazer uma pergunta que, por exemplo, a criança, né, a pessoa deficiente começou a receber, aí deu tudo certo, porém, infelizmente, o familiar que cuidava faleceu. Como que funciona nesse caso se a pessoa, por exemplo, não tem ninguém, assim, ao ver da família, alguém que estivesse perto, que pudesse cuidar, e infelizmente a pessoa que cuidava faleceu. Como funciona aí nesse caso? Ok, inclusive nós temos um caso desse que foi protocolado ano passado, 2021. E o caso é interessante, porque não se trata nem de uma criança, ele já ficou adulto, né? A criança já nasceu com 100% da mente comprometida, problemas mentais. Daí a mãe cuidou, porque até então tem legalidade para isso. No momento que ele completa 18 anos, mesmo sendo mãe, foi preciso adquirir a curatela via judicial. Pois bem,
Agora, com volta aí de 31, 32 anos, a mãe veio a óbito. Então, imagine, a pessoa tem problemas mentais em grau grave, com 31, 32 anos, a mãe vai a óbito. Quem vai cuidar dessa pessoa? É um problema social de grande relevância. A nossa felicidade é que o pai, que estava sumido há algum tempo, se prontificou em cuidar do filho. Só que daí o INSS nega o restabelecimento desse benefício que foi cortado em razão do óbito da mãe e nega sob a alegação de que não existe mais a mãe. Ora, se não existe mais a mãe, ela que recebia o benefício. Então aí existe esse impasse. Nós estamos com um processo tramitando na justiça, pedindo ao juiz que condene o INSS a restabelecer o benefício, e na sua defesa, o INSS diz, não, excelência, eu não posso restabelecer o benefício porque ele não tem condições de assumir nada, ele é totalmente incapaz. Então aí nós ingressamos com a ação de substituição de curatela em outro tribunal, qual seja o Tribunal de Justiça Comum, pedindo ao juiz que substitua a curatela, que era da falecida, para o pai. Após essa substituição, e mediante esse documento, a certificado, é que nós vamos voltar para a Justiça Federal, entregando ao juiz, para que ele entenda, opa, agora sim, ele não está sozinho. A mãe faleceu, mas ele tem um pai que já tem a curatela judicial. Só que nesse lapso temporal, pessoal, já passou aí cerca de 1 ano e meio, quase 2. A pergunta que fica no ar: como que essa pessoinha vai defender os alimentos? Como que ela vai se sustentar? É uma situação muito grave. Sim, muito complicada, né? Muito complicada. Mas, e por isso precisa de um bom advogado sim, também para claro. entrar ali nesse caso. Né? Aí vale destacar que, embora a gente tenha esse lapso temporal de 1 ano e meio a 2, mas a única notícia boa que ainda se tem, que se pode se falar, é que a gente consegue muito provavelmente restabelecer. A preocupação é esse período que ele fica sem receber, a privação que ele passa, né? E depois, mas daí depois, quando ele consegue, ele recebe todo esse tempo que ele ficou sem receber? Normalmente sim. Aí vai muito do entendimento do juiz, porque tem juiz que entende que ele precisava fazer a prova de vida, e ele não fazia a prova de vida, porque quem ia até o local competente para fazer a prova de vida era a mãe, que tinha curatela. Com o falecimento da mãe, ele sendo incapaz, ele mal sabe andar sozinho, mal sabe onde está, quem ia fazer a prova de vida? Exatamente. O pai que apareceu após longo tempo é que vai passar a fazer a prova de vida. Então isso vai de entendimento para entendimento. Tem juiz que entende ou que releva, isso é um entendimento muito particular do magistrado, e conta todo o retroativo, o que faz com que a pessoa receba todo o RPV, né? Sim. Todos os atrasados. Mas, dependendo do entendimento do juiz, ele só condena o INSS a implantar o benefício e o retroativo fica perdido. Que venham juízes que veem o retroativo e que, né, façam. Por gentileza, né? Por gentileza, né, mudar isso, porque precisa pensar. Bom, voltando aqui um pouquinho no BPC, a gente queria entender um pouco qual é a diferença para o BPC LOAS concedido para idoso e concedido por deficiência. Então, como que funciona cada um, como que é solicitado e a partir de qual idade para o idoso e se todas as especialidades, os quesitos da deficiência estão aí inclusos ou se são só doenças mais graves. Como que funciona isso, por favor? Ok, você falou em um ponto aí bem atípico, que pouco se ouve falar, até nos podcasts que eu já andei ouvindo por aí. Sobre as doenças mais graves. Existe um rol de doenças que são consideradas graves. Então, a pessoa tendo uma dessas doenças que são consideradas graves, imediatamente o direito dele está cristalino, está muito claro. Fora dessa lista, desse rol, nós temos aí, por exemplo, o autismo em grau leve, moderado e grave. Qual a diferença de um para o outro? É que dependendo do grau, você pode exercer atividade laboral sem ocorrer nenhum tipo de dano, sem nenhum empecilho. Ah, sim. Então, não é o fato de você ter o autismo que você tem direito ao benefício. Depende do grau. Na verdade, pessoal, é importante destacar aqui que a doença em si, ela não dá direito ao benefício. Então, deixar bem claro aqui para o pessoal. Doença em si não dá direito ao benefício. O que dá direito ao benefício do INSS é a incapacidade e não a doença. Aí vale frisar aqui o seguinte, dar um exemplo para vocês, tá? Nós temos aqui de um lado uma pessoa que tem câncer.
Sim. De outro lado, uma pessoa que fraturou 2 dedos e teve que engessar a mão. Sim. Aí a pergunta, né, eu vou inverter um pouquinho aqui, vou fazer uma pergunta para vocês e já volto para concluir a resposta. Sim. Uma pessoa que tem câncer faz o pedido para o INSS. E a outra pessoa que tem os 2 dedos fraturados, a mão engessada, também faz o pedido. A diferença é, esse que tem câncer, o câncer não se encontra em estágio terminal, ok? Só frisar isso. Tá. A pergunta é, vocês acham que quem desses dois terá direito ao benefício? Eu acho que é quem tá com câncer, porque o dedo daqui a pouco a pessoa já fica boa. E o câncer tá fazendo tratamento, mesmo que não esteja terminal, na minha opinião, né? Vou jogar para você. Ok. Vamos lá então. Elisa, pode ser que seja do câncer, mas não necessariamente, porque se ele está fazendo um tratamento e o tratamento se encontra em um determinado patamar, possa ser que seja concedido. Mas se o câncer já está ali há 5, 8, 10 anos e não impacta em nada, a pessoa é até esportista, faz todo tipo de esporte, etc., ele está ali incubado, está ali pequenininho, o nódulo não desencadeou, não causou incapacidade. E esse que tem os 2 dedos, o qual teve fratura e engessou a mão, se ele for digitador, não tem como. Comprometeu a capacidade laboral dele. Então, ele vai ficar ali 3, 4, 5 meses até tirar o gesso e ele voltar à atividade normal, enquanto aquele que tem câncer não vai receber nem sequer 20, 30 dias de benefício do INSS, porque ele tem a doença, mas não tem a incapacidade. Então, deixando mais claro, doença não necessariamente dá direito ao benefício do INSS. O que gera o direito ao benefício do INSS é a incapacidade para atividade laboral. E isso vale para atividades formais e atividades informais? Então, necessariamente a pessoa precisa ter registro em carteira numa empresa, ou ela pode exercer uma outra atividade autônoma também, ou, no caso. Por exemplo, o motorista de aplicativo, enfim, artistas. Como que isso funciona? Essas pessoas têm direito ao benefício? Ok, aquele que trabalha de carteira assinada, né, via CLT, ali está tranquilo. A própria empresa faz o recolhimento, então ele já tem ali a convicção que ele possui a qualidade de segurado. Por outro lado, vem aí os autônomos. Aí ele vai precisar fazer aquele pagamento via carnê, né? Ele destaca ali o carnê todo mês, isso é muito comum, inclusive, e faz o pagamento dele, e aí, numa eventual necessidade, seja a mulher que tiver gestante, ou um acidente, alguma coisa dessa natureza, ele vai ter a cobertura do INSS, porque ele contribui. Deixando claro aqui, pessoal, que o INSS trabalha por meio de uma contrapartida. A pessoa não pode se acidentar e dizer, eu tenho direito e vou lá no INSS. Nunca contribuiu, por exemplo. Exato, nunca contribuiu. Eu quebrei a perna e o INSS tem que cuidar de mim. Não. Você contribuiu, existe essa contrapartida, igual seguro de carro, né? Você paga o seguro do seu carro, se seu carro for danificado, você tem direito. Mas o seguro do seu carro você não paga há 3, 4 anos. E aí, porque você pagou um dia lá atrás, você vai ter direito à cobertura? Não. O INSS funciona dessa forma. Ele não é pai nem mãe de ninguém. Para você ter a cobertura, você tem que pagar. Do contrário, não. O INSS tem essa característica. No caso, tem um mínimo. A pessoa tem que, se ela pagou tanto tempo e acontecer alguma coisa assim, aí ela começa a receber, mas vai depender do tanto que ela pagou? Sim. Isso é chamado carência, né? Exceto para acidente. Você começou a trabalhar hoje, Elisa, em uma empresa. Sim, e de repente, no dia seguinte, a pessoa se acidentou. Ela tem direito à cobertura do INSS, a receber em determinado tempo, até ela ficar em condições de retornar ao trabalho. Vendo? É muita informação, muita coisa que a gente não fica nem sabendo. Exatamente. E tem direito e precisa ir atrás dos nossos direitos e também fazer a nossa parte para que ele aconteça. É para isso que a gente está aqui. Do idoso, a partir de qual idade pode solicitar os benefícios? Como que é isso aí? O idoso são apenas 2 requisitos. Primeiro, completar 65 anos. Segundo, provar o estado de extrema pobreza, ou também, como denomina a lei, de vulnerabilidade social. Certo. E a mesma idade tanto para homens quanto para mulheres? Se tratando de BPC, sim. A idade são iguais. E ele falou sobre a questão de extrema pobreza. Eles usam um jeito, né, tão assim para falar que a pessoa consegue o benefício se ela tiver. E tem pessoa que fala, mas eu não tô nessa situação que está falando, que é como se a pessoa tivesse, enfim. Aí, o que você pode falar para as pessoas nesse sentido? Isso aí é uma questão muito polêmica também. Sim. E eu tô com total concordância contigo, Elisa, porque o artigo 203 da Constituição Federal de 88 denomina lá
extrema pobreza. E uma cliente nos ligou por volta aí de 2020, em plena pandemia, pedindo BPC e tal, e quando fora dito que é preciso provar o estado de extrema pobreza, a cliente disse assim: eu não sou pobre não, pobre é o capeta. Foi assim mesmo. Eu não sou pobre não, eu sou filha de Deus, não. Sim, eu sou humilde, e eu estou passando por um período já longo, há mais de 10 anos, de escassez financeira, mas pobreza extrema não, que eu não sou filha do capeta. Isso foi o que ela nos passou, né? Então, a pessoa se sente menos e muito menos. Sim. Aí, por outro lado, eu tentei confortá-la. Sim. Eu digo, não, senhora, pobreza extrema é o termo legislativo, né? A Constituição usa esse termo, mas não está no intuito de ofender ninguém, né? Agora eu faço uma crítica aqui. Eu entendo que esse termo poderia ser alterado. Chamar de pessoas humildes, ou da própria vulnerabilidade social. É um nome bem mais carinhoso. Agora, pobreza extrema, eu acho um pouco pesado. A gente associa até em pessoas em situação de rua, por exemplo. Né? E há uma diferença. Inclusive, falando nisso, pessoas em situação de rua. Essas pessoas têm direito a esses benefícios? Como que funciona isso? Exatamente, que muitos nem sabem. Eles têm esse direito ou não? Tem. Por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Gente. É algo que parece ser chocante, mas todo morador de rua, se ficar bem claro, vou repetir pela terceira vez, tá, pessoal? Pessoas em situação de rua. Todo morador de rua que tiver 65 anos ou mais, aí eu poderia dizer aqui, e que provar o estado de miserabilidade, tem direito ao BPC Loas. Só que tem um detalhe: se ele é morador de rua, subtende-se, presume-se que já está aprovado o estado de miserabilidade. É um pouco difícil você acreditar que aquele morador de rua com 65 anos ou mais saiu lá da casa do seu pai, que é milionário, para morar na rua. Não estou dizendo que não tenha casos assim. Mas são raríssimos, a maioria. Mas não, com certeza, exato, não é comum. Então, respondendo a tua pergunta, Rafaela, sim. Então nós temos, eu não tenho essa estatística, mas eu acredito que o número de moradores de rua com 65 anos ou mais é muito grande. A gente passa pelas grandes capitais e a gente vê lá o idoso, né, o velhinho, na casa de 70, 75 até 80 anos, morando debaixo da ponte. Agora, o que é que acontece? Serviço social, entendo eu, não só da prefeitura como do estado, entendo, isso é um sentimento meu, tá? Deveria fazer esse trabalho de visitar cada um deles na medida daquilo que é possível, né? E na vez que para você obter o benefício BPC Loas, você não depende de ter a contrapartida, você não precisa ter contribuído, por que deixa nossos idosos, muito triste, né? O hino diz o quê? Os filhos da pátria, mãe gentil, né? Deixar a mercê desse jeito é muito complicado. Nós temos uma experiência muito interessante, isso aqui eu vou pedir mais um minutinho a vocês para narrar essa história, porque por favor. Ela chocou muito o nosso escritório, é emocionante. Estava andando ali pela cidade de Manaus, capital do Amazonas, encontrei um velhinho, ele deveria ter, acho que 67 anos, salvo engano. E daí então parei para conversar com ele, eu tenho o hábito de fazer isso, né? E daí então perguntei bastante sobre a história de vida dele. Ele fez toda uma narrativa, eu disse, vamos tentar conseguir um benefício para o senhor? Ele, como assim? Eu digo, vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia para eu vir aqui para tirar a sua identidade, seu CPF, que até então ele não tinha. Ótimo, nós conseguimos isso em menos de uma semana. Tirou o CPF, o RG dele, ele estava com a esposa do lado, que tinha acho que 63 anos. Nossa. Daí então nós fizemos o pedido administrativo no INSS, tramitou todo o processo, chegando no final, logramos êxito e o benefício dele foi implantado. O endereço dele ficou atrelado à associação de bairro, que, em tese, tem a obrigação de, pelo menos, conceder lá um documento afirmando que ele é morador de rua, etc. e tal e tal. E daí, então, ele recebeu o cartão dele e todo mês ficou sacando o benefício. Quer dizer, a pessoa mora na rua, mas ela todo mês vai lá e saca o salário mínimo dela. Depois de uns 7 meses, mais ou menos, eu encontrei com ele dentro do Carrefour. Estava eu e uma outra pessoa, encontrei ele ali na fila do caixa, estive até lá. Lembra de mim? Ele disse, não lembro. Digo, olhe bem nos meus olhos. Ele olhou assim e tal. E disse, lembrei, o doutor André. Eu disse, exatamente. De como é que tá o senhor? Eu vou bem. Aí puxou o cartãozinho dele aqui, ó. Tô fazendo
fazendo minhas comprinhas aqui. Eu digo, o senhor tá bonitinho. morando aonde? Ele disse, eu tô morando no mesmo local, debaixo daquela ponte ali e tal. A prefeitura não tirou. Se ela não tirar, eu vou para debaixo de outra ponte e está tudo certo. Mas o fato é que ele é morador de rua, mas recebe o BPC Lua. Sim. E assim, o André, eu já conheço o André há um bom tempo, né? Só 21 que anos. 21 anos, né? Só que a gente se desencontrou nesse meio tempo, se reencontrou agora. Nossa, eu era outra pessoa, ele também, ele estava em outra área, né? Tinha uma escola musical na época, eu também imitei a Carla Pérez, né? A gente fez muitas coisas assim. E ele se encontrou, né? Com muito amor, que eu tô vendo que é muito linda a história dele na questão que ele faz. Dá pra ver que você faz com amor, que você faz. É igual que eu faço agora também. Sim. E é muito legal ouvir essas histórias, porque as pessoas entendem que existe pessoas de coração bom, que faz o que ama, não só pelo dinheiro, mas faz o que ama também para ajudar o próximo. Porque se toda pessoa fizer, cada um fizer um pouquinho, com certeza a gente vai melhorar o mundo, né? Vai melhorar. Agora, você ficar esperando o outro fazer, então é muito legal. Estou muito feliz de estar fazendo parte desse pod com você, com a Rafa, também com essa equipe. Em cima dessa tua fala aí, Elisa, isso também é um ponto que é de ser tocado. Eu penso o seguinte, se todo escritório, pelo menos que trabalha com previdenciário, mas isso estica a qualquer um outro, separar um tempo para fazer uma obra social, a gente consegue, pelo menos um tantinho que seja, dar uma ajuda nesse país, né? Porque se cada um fizer um pouquinho, então, a coisa começa a melhorar. Com certeza. Então, assim, no nosso escritório, nós temos uma parte que é voltada para o trabalho social. Quer dizer, isso não é imposição de ninguém. Eu não recebi esse mandamento de juiz ou de Ministério Público, de nada. Nós fazemos porque queremos. Sim. O nosso coração nos move para isso. Então, todo mês nós tiramos aqui, esse mês nós vamos separar X números de ações para fazer voluntariamente. Claro que não é a pessoa bater lá na porta, eu soube que vocês fazem um trabalho social e isso não vai acontecer. Sim. Porque nós fazemos esse tipo de trabalho conforme move o nosso coração e são com pessoas específicas. Exemplo disso, esse morador de rua que nós fizemos esse trabalho lá em Manaus. Então, é importante deixar isso claro para evitar que faça fila na porta do escritório. Eu soube que vocês trabalham e não cobram nada e tal. E o lado de cá também precisa sobreviver. O lado de cá também precisa se alimentar. São situações específicas. Então, faz situações específicas. Falando justamente sobre isso, sobre ajudar o próximo, é justamente também o que a gente está fazendo aqui, passando informação. Pegando esse gancho, né, falando sobre essas pessoas em situação de rua, se nós aqui, que temos acesso à informação, à tecnologia, a tudo isso, não sabíamos que pessoas em situação de rua têm direito aos benefícios, imagina elas mesmas, né? Então essas pessoas que estão lá nas ruas, ali às margens da sociedade, né, que tem milhares de vidros dos carros fechados ali na cara deles diariamente, se eles não têm acesso a isso, né, se nós não temos acesso a isso, imagina eles. Então, fica aí também um adendo para você que está assistindo, né? O escritório faz a parte deles e você que está assistindo também, é possível também ajudar uma pessoa, né? Encaminhar alguém que você conheça, não necessariamente alguém em situação de rua que você tenha contato ou não tenha contato, mas outras pessoas que você sabe que tem alguma necessidade em relação a receber um benefício, alguma ajuda do governo, que essa pessoa tem direito, mas não tem alguém para encaminhá-la, né? Uma pessoa mais idosa, que não tem acesso à internet, ou que tem, mas não sabe mexer, não tem ali um filho, um neto que ajude. Exatamente. Você pode fazer isso. Entre em contato com o escritório, ou vá ali, né, no site do INSS, veja quais são as possibilidades para ajudar essa pessoa, porque é importante todo mundo fazer um pouquinho. É porque tem pessoas que falam, mas eu não preciso, então meio que não tô nem aí. Eu não preciso, então não quero nem saber. A gente sempre tem alguém que precisa. Um pai, um tio, um avô, um primo, um tio lá no interior. Eu já ouvi muitas, assim, André, muitas pessoas falando assim, mas o governo presta para nada, se eu não trabalhar, quero saber de que presidente ganhou, não quero. Tem muita gente ignorante nesse ponto. Eu falo que é ignorante. Por que é uma ignorância? Eu não discuto política, eu não discuto isso. Não é discutir, discutir no bom sentido, é conversar sobre, né? Porque quando você fala, eu não tô nem aí porque se eu depender de governo eu tô ferrado, a pessoa já fala assim. Só que não é bem assim, porque as pessoas que precisam dos benefícios e tudo, né, que o André é especialista, o escritório é para isso, e é justamente essas pessoas que precisam. Então não é porque você não precisa e você tem essa mente que você tem que generalizar e não pensar nos outros, porque é de muita importância a pessoa que recebe benefício, não é verdade, André? Perfeito, perfeito. Entendeu? Então a gente tem que falar sobre isso. As pessoas precisam se conscientizar e pensar nas outras, né? Mulher, tá gostoso de chocolate, ela não tá conseguindo nem falar. Olha, André, o que você faz com a gente? Coisa que quem tá em casa tá morrendo de vontade, ó.
Peraí, eu não fico com vontade não que eu vou comer por vocês, ó. Gente, esse chocolate é muito bom. Ó, mas é nesse clima de chocolatinhos e agrados que a gente se despede aqui, encerra esse episódio. André, muito obrigada pela sua presença, por ter esclarecido tantas questões tão importantes, tá? E a gente sabe que ele vai voltar para falar sobre mais assuntos, né? Obrigada pelo chocolate. Maravilhoso. Obrigado a vocês. Pela companhia, por tudo. Quer Eu falar que mais alguma agradeço. coisa, Com Elisa? certeza, ó, no próximo episódio que vai surgir o quê? O presente da caneca, tá bom? Que o André vai mandar pra vocês. Aí ele vai ver quantas canecas cada um merece, não é? Porque Sim. vai depender do tanto que você compartilhar, curtir, avisar as pessoas e tal, enfim. Então, e a pergunta também vai ficar próximo, que chegou pergunta, mas como a gente finaliza, porque não deu tempo, no próximo a gente já entra com a pergunta. É verdade, a gente vai entrar com as perguntinhas que vocês mandaram aqui pelo e-mail, tá bom? Então, gente, é isso. Muito obrigada por você ter ficado até aqui com a gente. Esperamos você no próximo episódio. A gente O já André foi quer se despedir também, André? Se despeça dos... Obrigado, pessoal, a pessoas. vocês duas. Obrigado a todos os telespectadores que nos assistem e dizendo que nós estamos aí à disposição via as redes sociais para tirar qualquer dúvida que possa cooperar aí com o bem-estar da sociedade de modo geral.